Olá, estamos iniciando, salve, salve! Estamos iniciando a Hora do Esporte, o programinha do esportista apaixonado por futebol. E por que não dizer fanático, né? Porque o brasileiro tem essa mania, a mania do futebol. Claro que nós também, o nome do programa é a Hora do Esporte. Nós vamos falar de outras modalidades, é claro, mas principalmente de futebol. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso programa vai ficar na rede pelo dia todo, não é? E eu vou aproveitar e vou falar aqui do meu amigo Wellington Sampaio, que está iniciando com a gente. Muitas palmas para ele, muito bem. É isso aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wellington Sampaio, é um prazer estar com você aqui, Beto, apresentando esse programa da Hora do Esporte. Como você mesmo abrangeu, a gente vai falar sobre o futebol e outras modalidades também, com muitos destaques aqui. E eu vou falar as redes sociais agora para vocês. Coloca aí pra gente, meu editor. Aqui embaixo vocês conseguem acompanhar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o X, que é o novo Twitter, o TikTok, Kawaii e YouTube. Siga a gente nessas redes sociais, tudo @WTV Brasil. E também estamos no canal 89 da Soul TV, onde vocês conseguem acompanhar a gente e nos assistirem também. Muito bem, recado dado. Isso é muito legal. Agora, a gente tem algumas coisas importantes para tratar. Hoje teve sorteio da Libertadores, da Sul-Americana. Esse final de semana nós tivemos o Campeonato Brasileiro que está pegando fogo. Campeonato Brasileiro que o final de semana foi super bacana, com jogos interessantes, com situações aí que desagradaram um pouquinho os corintianos, né? Então, o que eu diga mesmo. Pois é, desagradou um pouquinho os corintianos, os flamenguistas devem estar muito felizes, né? Com certeza. Porque tivemos aí... Bom, vamos falar um por um então? O diretor, dá para colocar aí a tabela aí, não? Só se for agora. Então vamos lá, olha lá, na tabela do Campeonato Brasileiro, quem está em primeiro? Opa, o Flamengo! Flamengo em primeiro, poxa vida! O Flamengo aplicou uma sonora. Histórica goleada em cima do seu maior rival do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, pela 7ª rodada do Brasileirão. E foi um jogo assim que a gente imaginou que o Vasco se sairia bem. Começou ganhando, mas depois veio... essa chuva de gol, né, Gilberto? Mas você sabe que eu imaginando naquele momento, eles fizeram o primeiro gol e eu acho que talvez eles recuaram um pouquinho antes demais, Sim. né? Eles talvez achavam que podia ficar por ali mesmo. Exatamente. Não dá para desprezar o time do Flamengo, cara. E até porque o Flamengo vem fazendo uma bela campanha também, né? Sim. Os jogos a gente consegue acompanhar durante o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana. Então, eu acho que essa recuada realmente foi algo importante para a vitória do Flamengo. E o Flamengo, o time do Flamengo, ele é um time muito, individualmente, ele é muito bom. Exatamente. Né? Quando o Tite acertar efetivamente o coletivo, é muito difícil parar esse time. Com certeza, até porque tem bastante jogador de ataque e que faz o diferencial. Sim. Até mesmo um destaque eu dou pro Gabigol, que voltou daquelas polêmicas, né, podemos dizer assim, e mesmo assim conseguiu fazer uma bela partida e ser um dos destaques para o Flamengo. Foi muito, isso para o Flamengo, realmente hoje eles devem estar nadando de braçada atrás de muita gente lá. Com certeza. Agora, do outro lado, tem aí a comentar a estreia do Álvaro Pacheco, né? Sim. Poxa, ele pegou uma carne de pescoço logo de cara, horrorosa, né, que é o Flamengo. O maior rival do Vasco, Sim. né? E numa situação que nada favorável, né? Exatamente, eu vou ser sincero com você, imaginei que seria um jogo um pouco mais truncado e que não sairia tantos gols. Quando eu vi o resultado de 6-1 até me surpreendi, porque o Vasco, por mais que possa não ser tão efetivo como o Flamengo atualmente, é um time muito bem treinado, dá pra ver nos jogos anteriores também. Mas por se tratar de um clássico... E até por conta, né, de estar estreando o técnico,
eu penso que eles poderiam ter dado um pouquinho a mais ali, né? Uma motivação, né, Gilberto? Foi uma situação muito complicada, né? Sim. E eu particularmente espero que agora com essa nova retomada aí do Vasco, né, que o Pedrinho o craque Pedrinho, né, que é um cara que como jogador foi excepcional. Com certeza. Infelizmente ele teve várias lesões, né? Sim. E aí encurtou a carreira, mas um excepcional jogador, muito técnico. Talentoso. Ele, quando foi comentarista, um dos caras que melhor comentava futebol, na minha opinião, era o Pedrinho, sim, né? Sim. E ele saiu lá do Sport TV, onde ele trabalhava, né? E ali, penso eu que ele tem muitas condições, deve estar bem assessorado para botar o Vasco num lugar melhor, né? Com certeza. O Vasco merece isso, né? O Vasco é um dos gigantes do futebol brasileiro, ele merece estar numa posição melhor. Até por tudo que eles viveram ano passado, né? Que saíram da zona de rebaixamento, do jeito que foi. Sim. Então foi uma felicidade tremenda de conseguir continuar na Série A. E isso deve dar uma motivação para os jogadores também. Sem dúvida. E aí, seguindo a tabela, a gente tem em segundo quem? O Bahia, né? O Bahia com 14 pontos também. O Bahia, o Botafogo que subiu um pontinho ali a mais ali, né? Até ganhou, realçando do que você disse, do meu Corinthians, né? Fora de casa. Ganhou do Corinthians fora de casa. Fora de casa. E aí tem uma situação, né? O Corinthians, que é um clube que por vezes ele tem que estar se ajustando. Sim. E eu penso que o time do Corinthians não é um time ruim. Não. Mas eu penso que o técnico Antônio Oliveira, né? Isso. O Antônio Oliveira, quando ele olha para o banco na hora que ele tem que substituir, eu acho que o problema tá ali, hein, cara? Na minha visão, como torcedor, eu acredito na constância do time, sabe? Tem jogos que eles fazem com muita eficiência e outros que eles decaem. Pode ser referência a isso que você comentou. Questão a banco, mudanças, às vezes tem um time titular fixo e acaba trocando, o esquema tático muda um pouco também, né, Gil? E quando aparece uma pessoa, um jogador, um atleta bom, como é o caso do Wesley, né? Sim, exatamente. O Wesley, que é um cara que joga muito. E aí... E até já está sendo sondado por times europeus. Sim. Mas com aí pouca idade. E o ataque do Corinthians que tem aquele problema, né? O Pedro Raul que... né? Exatamente, ainda está deixando a desejar um pouco. Sim. E o Yuri Alberto já está voltando àquela fase boa de antes, né? O Yuri Alberto é um cara que passou uma fase muito ruim e está agora retomando. Exatamente. Penso eu que o Corinthians ainda vai se acertar. Uma das grandes contratações que eu achei para esse ano em um acerto foi o Garro, que é um jogador muito bom, fez um gol de falta recentemente em jogos passados também e está se destacando no time, né, Gilberto? Sim. Ele tem raça, ele tem força de vontade. Mas eu penso que o Corinthians, quando ele joga em casa, por exemplo, ele é muito forte. Sim. Né? Apesar de ter perdido esse jogo agora, mas ele é muito forte dentro da arena do Corinthians, né? A grande questão é que ele está inconstante quando ele está fora, né? Exatamente. Quando ele vai para fora, ele está muito inconstante. Ele precisa melhorar nesse sentido, né? Com certeza. E seguindo a nossa tabela aí, tem o São Paulo que venceu, né? Venceu bem o Cruzeiro, né? Pois é. Dentro de casa, fez uma boa partida e conseguiu esses 3 pontos importantes aí. Parece que deu certo agora com o novo técnico, né? Exatamente. O São Paulo acertou com esse técnico, penso eu que ele é jovem, parou de jogar futebol cedo, né? Por lesões e tal, mas é um cara que está no meio do futebol há muito tempo. Com certeza. Conhece muito. Exato. E acabou se encaixando bem nesse time, se encaixou muito bem. E sem contar que ele conta com algumas figurinhas ali, né? Caleri, com o Luciano. Que voltou a jogar bem, até fez um golaço durante essa semana. O Lucas, que joga muito, né? Sim, exatamente. O time do São Paulo, eu penso que ele deve ir para as cabeças esse ano, hein? Eu penso do mesmo jeito no Brasileirão e nos outros campeonatos. Porque eles mantêm uma constância boa nos jogos e fazendo bons resultados também. E daqui a pouco nós vamos falar de Libertadores, né? O São Paulo que está na Libertadores, certamente vão dar um gás aí para frente, né? Com certeza. Bom, seguindo aí, a gente tem quem? O Atlético Paranaense. Isso, com o seu novo treinador, o Cuca, né? Que já está mudando muita coisa e dá para ver na tabela e nos campeonatos também, né? Isso mesmo. E depois a gente tem quem? O Bragantino.
Palmeiras, né? Tivemos Palmeiras que Palmeiras. ontem conseguiu uma vitória importantíssima em cima do Criciúma. Sim, exatamente. É um jogo que muitos falam, né, que esse jogo o Palmeiras não tá bem. Cara, o Palmeiras ele tem um plano. Sim. O Abel tem um plano. Sim. Ó, aqui, ó, o Abel tem um plano. Tem, sempre tem. O Abel tem um plano. E aí o que acontece? Ele jogou como sempre, não se desesperou. Exato. E foi até o final. E o Palmeiras sempre no final do jogo, às vezes ele consegue tirar um coelho da cartola. Exato. Né? E foi o caso. Ontem ele conseguiu um gol. Aliás, comentando a respeito do Palmeiras, né? Que o Gustavo Gomes fez um gol de pênalti, sim, né? Sim. Que a bola resvalou na mão do zagueiro e tal. E o pênalti convertido pelo Gustavo Gomes, o 37º gol do Gustavo Gomes, e ele alcançou uma marca no jogo anterior, ele se igualou ao Luiz Pereira, que foi o maior zagueiro da história do Palmeiras. E o Gustavo Gomes conseguiu igualar a marca dele, e ontem ele superou em um gol. Ele fez 37, o Luiz Pereira tem 36 gols. Sim. Eram 36 gols. Ele era o maior zagueiro artilheiro do Palmeiras. Agora o Gustavo Gomes é quem está com essa coroa. Olha aí. Uma marca importante para ele e até mesmo para o clube, né? Um novo recorde. Sem dúvida. Com certeza. O Gustavo Gomes é o capitão do time, é um cara que tem bastante experiência, garra paraguaia, não é? Passa confiança também para o resto do time, para os outros companheiros. Sim, e o Palmeiras agora ele precisa se acertar. Ele não tem jogado tão bem quanto nas últimas temporadas, mas eu penso que com a estreia, né, de alguns jogadores, o Rômulo entrando agora também, e o Dudu retornando. Exato, uma grande peça para o time do Palmeiras. Sem dúvida, o Dudu, a gente tem que ver como ele vai voltar, né? Sim. Ele teve uma lesão muito séria, mas se ele voltar jogando 70% do que ele joga, o Palmeiras tem um grande reforço. Exatamente. Né? Como você comentou, a lesão dele foi muito grave, então deixou ele um tempo fora dos gramados, mas eu acredito que sim, ele vai conseguir retomar sua forma física e ajudar muito o Palmeiras, como sempre foi, né? Sim. E só realçando um pouco mais sobre o jogo do Palmeiras, eu estava assistindo e particularmente o Palmeiras realmente tem isso que você comentou, Beto. É um time raçudo, que não desiste. Era uma última bola, um último lance. Todo mundo já imaginava que seria um empate, mas com um gol de cabeça mudou totalmente, né, o resumo da partida. E são 3 pontos que no Brasileirão é muito importante. Sem dúvida, uma assistência do Gustavo Gomes. Exatamente. E sem contar o seguinte, agora nós vamos ter uma parada para a data FIFA. Sim. E o que acontece? Vários jogadores serão convocados. Então, o Palmeiras tem Piquerez, exatamente, tem o Gustavo Gomes, sim, que vai ser convocado, cada um para a sua seleção, enfim. Sim. Tem alguns jogadores que vão sair. Aliás, não o Palmeiras só. O Flamengo, vários times vão perder. O São Paulo, vários times vão perder alguns jogadores. Os principais jogadores, né? Podemos dizer então, assim. pontuar agora é muito importante. Exatamente. Por exemplo, só para você ter uma ideia. O Rony, ele sofreu uma lesãozinha lá, ele jogou com a cabeça até enfaixada lá, colocou uma touca na cabeça. 4 pontos ele levou. E o Palmeiras, com um gol no finalzinho, fez 3. Se você pegar os 4 pontos do Rony na cabeça e os 3 do Palmeiras que ele fez no jogo, dá 7. Sim. Mais que tem o Corinthians, rapaz, olha só. Eu imaginei que você ia comentar isso, mas realmente... Pois é. E o Coringão, olha lá. O Coringão, em que situação que ele está no campeonato? Olha então, aí. eu não queria comentar muito, mas coloca a outra parte da tabela, infelizmente temos que mostrar. Gilberto, está aí, ó. Infelizmente em 17º colocado. O Coringão da onde? 17º colocado. Eu vou ter que aceitar essa zoeira. Porque na zona de rebaixamento. Caramba, rapaz. Mas eu acredito que meu time vai conseguir subir aí durante as outras partidas. E o importante também é que se classificou na Sul-Americana, então isso já dá um alívio mais para os torcedores. Como você se sente sabendo que seu time está abaixo do Vasco? Então. Foi, né?
Eu não sei dizer realmente qual é o sentimento, mas não é muito bom. Bom, e o Campeonato Brasileiro tá aí, só pra gente dar uma explanada rápida. Só pra cortar um pouquinho mais e falar do meu time, uma coisa que me deixa mais aliviado é que estamos na 7ª rodada, né? Pois então temos chances de sair um pouco mais positivo aí. Tem sim. Mas vamos lá. Olha, só pra gente dar uma passada rápida, agora quem tá em 11º é o Fortaleza, Grêmio, depois Vasco da Gama, Exato. Juventude, Fluminense. Ah, rapaz, não, a gente precisa falar do Fluminense. Sim, precisamos. Eu ia comentar sobre isso. O Fluminense jogou, né? Sim, dentro de casa. E aquela saída do Fluminense, aquela velha saída do Fluminense. Então. E aí, quem foi que teve a ideia de avançar as linhas e chegar perto ali do gol do Fluminense, né? Exatamente, foi muito esperto da parte do Juventude fazer isso, né? Aquela pressão um pouco mais em cima dos jogadores do Fluminense. Fez aquela pressão e aquela pressão deu um belíssimo resultado. Com certeza, e até mesmo realçando um pouco isso que você comentou, Gilberto, a gente já sabe que o time do Fluminense é aquele time que gosta de sair tocando. A gente viu isso durante a Libertadores, até mesmo com a derrota contra o Manchester City, mas é um time que não se esconde. Todos os jogadores se procuram o tempo todo atrás, recebendo a bola sem aquele desespero. Mas o Juventude foi um time muito inteligente, buscou o erro deles, né? O Roger Machado, que é o técnico do Juventude, ele é um bom técnico, ele é um cara que é experiente, ele avançou as linhas justamente porque ele sabia que existe uma faixa muito tênue entre sair muito bem, porque a ideia é, saindo dessa forma, ele conseguir espaço lá na frente. Exatamente. E muitas vezes dá certo. Mas tem uma hora que alguém pode errar, e é justamente esperando o erro do adversário que ele conseguiu fazer aquele gol. Eu acredito que o que conta muito também é o cansaço dos atletas, né? Porque como é uma partida de 90 minutos mais acréscimos, chega uma hora que a fadiga também já não é mais como antes. A questão da disposição. E o cara tem que estar antenado o tempo todo. Exatamente. E é difícil. E o Fábio é um goleiraço. Um baita goleiro. Um baita goleiro. Campeoníssimo pelo Cruzeiro, campeão agora pelo Fluminense também, e erros acontecem, com certeza. Mas deve servir de lição aí, porque perdeu um ponto precioso. E eu acredito que para o Juventude ainda foi mais importante esse um ponto do que desse empate do Fluminense, até porque era um jogo controlado. Sem dúvida. Imaginamos que seria a vitória do Fluminense, não vou negar isso, mas o Juventude, por estar na Série A e o que fez na Série B, é um baita de um time também. E tá na frente lá do Fluminense. Tá na frente do Fluminense. Depois vem o Criciúma, que pegou o Palmeiras ontem e perdeu para o Palmeiras. Depois o Corinthians em 17º. Já comentamos, né? O Atlético Goianiense. Depois o Vitória. E por último o Cuiabá, que ainda não conseguiu nada ainda. Nada ainda. E se você for ver, ano passado eles fizeram uma boa campanha, né? Continuaram ali meio de tabela. Sim. É que saíram alguns jogadores, né? Inclusive o Daverson. O Daverson ele estava afastado. A diretoria até está reintegrando ele ao time, né? Mas tem uma sondagem aí do Corinthians, hein? Fiquei sabendo disso também. O Corinthians parece que está querendo o Daverson. E não vem com essa conversinha que é o Daverson que está se oferecendo pro Corinthians, não. É o Corinthians que deve estar indo atrás do Davinho. Com certeza. Porque ele fala assim, pô, deu certo lá no Verdão, ganhou a Libertadores, tem a tatuagem da Libertadores. Vai, quem sabe, dar um pouquinho de sorte para nós, vai ver que é isso, hein? Exatamente. Eu, como torcedor do Corinthians, gostaria da contratação dele. Até porque ele é um bom jogador. E por mais que ele tenha aquele jogo dele, aquele jeito dele descontraído, engraçado, mas dentro de campo realmente ele entrega um bom futebol. Isso a gente viu no Palmeiras, até mesmo no Cuiabá. Foi uma boa apresentação dele desde o início até o final do campeonato. Não, e na boa, né? Se você colocar Yuri Alberto, Pedro Raul e o Daverson, cara, não sei, hein? Exatamente. Tá no mesmo nível, hein?
Daria pra fazer um belo esquema tático ali, né? Estão no mesmo nível ali. A briga é feia dos três. E o Davi é um cara que tem muita disposição e deu sorte pra cá. Bom, aqui é o seguinte, ele já revelou que é corintiano, né? Ele já revelou. Eu nunca falei nada. Eu sou totalmente imparcial. Gente, Se vocês... você tem um leve fanatismo pelo Palmeiras. Se vocês verem o Totalmente imparcial. Se vocês verem o detalhe no programa... Eu tô até de preto, ó. Dá até pra disfarçar. O cara pode pensar até que é o Grêmio aqui, ó. Tem um azul aqui, ó. Mas, pô, caramba. Mas quando você comprar o Palmeiras já era. Se atentem aos detalhes. Entendedores entenderão. É isso aí. Muito então, bem. continuando nessa linha, Gilberto, como a gente já comentou do Brasileirão, todos os detalhes e os times, as posições e os jogos também, tivemos esse final de semana a Champions League. Poxa vida, que baita jogo, né? Que jogaço, cara. Que jogaço. Que jogaço. E como é legal a gente ver os brasileiros brilhando ali naquele cenário europeu. Exatamente. Né? Em Wembley, ali aquela atmosfera, né? Atmosfera toda, né? Muito legal, sim, cara. Com certeza. Legal, muito legal. E falando sobre isso, o primeiro time que atinge a 15ª vez, né? Sim, campeão da Champions League. Assim, desde o 10º até do 7º depois, ainda tem um campeão, né? Que tem 7 títulos. Sim. Depois disso, ainda é uma soberania do Real Madrid. Real Madrid sombra. Na minha opinião, não sei a sua, Beto, mas é muito difícil algum time conseguir alcançar. Que é uma meta histórica. Muito difícil. O Real Madrid, ele tem ele é predestinado a isso, né? Essa é a palavra. O Real Madrid, olha, não é brincadeira. E aí a gente tem o Vini Júnior, que é um menino que de ouro, né? Um cara que joga muito. Exatamente. Ele é um cara que está levantando uma bandeira importante. Com certeza. Contra o racismo. E é um jovenzinho, ele é um menino. Ele né? é novo, sim. É super novinho. E é um cara que está brilhando muito. O Rodrigo está brilhando muito. Também é outro brasileiro, com certeza. E o Endrick, que está indo para lá, ele certamente vai se dar muito bem ali. Exatamente. Ele vai estar muito bem assessorado ali por esses craques de bola. Não tenha dúvida. Isso mesmo. Dúvida. E só comentando um pouco mais detalhadamente do que foi o jogo, o Borussia Dortmund não conseguiu se impor no primeiro tempo. Teve grande chance, poderia ter aproveitado mais, só que é aquele cenário, né? Como eles não fizeram o gol, o segundo tempo o Real Madrid chegou, conseguiu se ligar mais no jogo. E é o Real Madrid, né, Beto? A gente sabe como é esse time. Se você não faz o gol, não acaba com o jogo, eles acabam com você. É aquele famoso ditado. Concordo plenamente com você, cara. Então, tivemos o destaque do Vinícius Júnior, a segunda final dele da Champions League e o segundo título. Realmente ele jogou muito futebol. O Borussia meteu bola na trave. Perdeu o gol cara a cara com o goleiro. Sim. Cara, desperdiçaram a chance. O Borussia Exatamente. É um ótimo time, um time muito bom. Sim. Mas perdeu a chance, porque em jogo desse tamanho não dá para desperdiçar. Exatamente. Ainda mais com um time gigante que é o Real Madrid, né? Não dá. É recheado de craque, recheado de cara que é campeão o tempo todo. Exato. Né? Então não dá para marcar bobeira. E o Borussia, não que eles marcaram bobeira, mas eles não mataram o jogo quando tinha a oportunidade de fazer. Exatamente. Né? E eles conseguiram ter bastante oportunidade. Até mesmo uma chance muito importante no começo do jogo foi do ADM, Sim. que ele conseguiu sair de cara a cara com o Courtois. O Courtois é um ótimo goleiro e ele sabe fazer a base. O ADM tentou o corte, acabou adiantando um pouquinho mais a bola, não conseguiu chutar para o gol. Mas assim, no contexto geral, o Borussia teve grandes chances de conseguir sair com a vitória, Beto. Uma coisa que eu achei super legal no final do jogo, né, quando o juiz apitou, o time do Borussia foi em frente à torcida. Sim, memorável. A muralha, né, a muralha amarela que estava lá, apoiou. Isso que é legal. Porque assim, e tem o técnico do Palmeiras sempre fala isso, né? O torcedor não é aquele da vitória. Você torce pro time ou torce só pra vitória? Exatamente. Né? Então tem que aplaudir, isso é legal. A torcida do Borussia, show de bola também. E durante o jogo todo, a torcida do Borussia apoiando, até mesmo depois que levou o gol, gritando, incentivando o time. Então isso também faz parte do futebol, é o amor pelo clube, né? Sem dúvida. E deu pra ver isso da torcida do Borussia, não só hoje, mas como todos os jogos. Sim. É uma das torcidas mais apaixonantes que tem, europeu, a gente vê isso.
com todas os mosaicos, o que eles fazem durante o jogo. O tempo todo lotado. Exatamente. Sempre. Estádio com 90 mil pessoas. Mas na sempre. minha opinião também, Beto, por mais que o Real Madrid foi campeão, só que foi uma chegada muito importante para o Borussia até a final. Sim. Até porque foi um caminho estreito, difícil, enfrentou um PSG, que é um time bem montado, Sim. também conseguiu passar do Barcelona. Por mais improvável que eu achei que o Barcelona iria passar, acabou sofrendo a derrota, né, Pois do é. jeito que foi. Pois é. Então, assim, com certeza, eles queriam ser campeão e é muito importante, só que a campanha foi sensacional do Borussia Dortmund. Foi, louvável, sem dúvida. Louvável. Tem foto do Vini Júnior aí, gente. Coloca aí pra gente, Ademir. Vamos lá, foto do... Olha aí, Com foto a taça. do Vini Júnior com a taça, orelhuda, olha aí que coisa linda. Que taça bonita, né, Beto? É, o Vinícius colocando o Brasil lá em cima, né? Ele No topo do futebol. Pois é, tá na crista da onda. E o Vinícius só Júnior, sem dúvida que ele vai dar muitas glórias pro Brasil. Ah, né? com certeza. E só destacando uma coisa também, ele é um dos favoritos, né, Beto, para ser o melhor do mundo, Sim. o ganhador da bola de ouro. Sim. Então acredito que merece, hein? Merece. Ele fez merece. uma grande campanha a temporada toda, na La Merece. Liga, na Champions League. Merece. Então é um jogador assim sensacional e representando o nosso país. Estou na torcida por ele, que ele consiga, vocês agora, viu? que ele consiga levar. Aqui, cara, gente boa. Olha aí, tá ó, aqui, muito ó, gente tá pra boa. gente aqui, ó. Merecedor, muito merecedor mesmo. Isso aí, beleza. Boa sorte pra ele. E E seguindo, quem que vem adiante aí? temos a Sul-Americana. Opa, saímos da Champions e vamos para a segunda divisão a segunda divisão da América, a Sul-Americana. Fala pra mim, como é que tá a Sul-Americana? Então, hoje a gente teve também os classificados, né? E aqui tem os times. Coloca a imagem pra mim aí. Opa, olha lá. Pro lado aí, Beto. Opa, Aqui, ó. a grande conquista. Tá bem quadrado? Olha lá, a grande conquista. Esse foi o sorteio da Sul-Americana. Aqui temos alguns times em destaque. Dá pra ver que tem o ponto de interrogação, Beto, porque vai ter a playoff. Sim, vai sim. vir times da Libertadores É. pra jogar a Sul-Americana. Os melhores terceiros colocados da Libertadores, né? Isso. Vão disputar o playoff na Sul-Americana, né? Isso, exatamente. Então a gente vai... Porque na Sul-Americana só se classifica o primeiro colocado, né? Isso. E depois os melhores segundos disputam playoff com os terceiros melhor da Libertadores. Os né? terceiros colocados da Isso, Libertadores e assim saem os confrontos. Tá certo. Beleza. E só um destaque aqui também, né, para a Sul-Americana. Ah, O Corinthians pode enfrentar pedreiras pela frente, porque temos o Fortaleza, que é um time muito bem estruturado também, e a gente viu o isso. Corinthians pode pegar o Fortaleza? Pode acontecer esse confronto. Caramba, rapaz. Então seria um jogo muito bom. Meu, vamos... E a gente tem que aguardar agora os jogos dos playoffs e ver quem vai Corintianos, passar. Desculpe, mas vocês têm que colocar as barbas de molho, hein? Exatamente. Vamos torcer. Se pegar o Fortaleza, meu amigo... E outros times também em destaque, né, Beto? É o Belgrano, que vem fazendo uma ótima campanha. É um time, assim, pode tirar aí pra gente, tradicionalíssimo. E realmente está fazendo uma campanha assim, ó, muito boa. Assim como o Racing também, né? É um time muito tradicional, assim, da Argentina. E pode sim encontrar o Corinthians, caso o Corinthians vá ganhando seus jogos. O Atlético Paranaense tá nessa pegada aí, né? É, o Atlético Paranaense tá, temos também aqui o Cruzeiro, que as situações dos times são parecidas. E o Internacional também, né? Isso, o Internacional também. A gente vai ter que aguardar agora os confrontos, né, dos playoffs, mas a gente vai acompanhando e depois, detalhadamente... É que as próximas partidas serão somente depois de julho, né? Isso. Acho que é agosto, né, que vai ser os Provavelmente jogos, né? sim, viu, Beto? Isso, é isso aí. Mas é isso, a Sul-Americana... Até lá, alguns times, por exemplo, alguns times que estão muito bem agora, pode ser que lá na frente não esteja tão bem, ou esteja melhor ainda, né? Sim, e exatamente. Se não se ajustaram muito, pode ser que lá na frente... Se destaca, né? Esteja melhor. Exatamente. Muito bem. E aí vamos para a Libertadores? Vamos para a Libertadores. Eu vou só querer detalhar um pouquinho a Copa do Brasil. Ah, a Copa do Brasil antes, beleza. Tivemos diversos jogos, né? E as classificações também. Deixa eu colocar aqui.
Vamos ver o que aconteceu na Copa do Brasil. Vamos lá. A gente teve jogos, né? Essa semana, o São Paulo venceu bem o Águia de Marabá por 2-0. Como que é o nome do time? Águia de Marabá. Águia de Marabá. Nossa, exatamente. O temido, o São Paulo ganhou do temido Águia de Marabá. E assim, a voz do além, você viu a voz do além aí? Você viu a voz do além? A voz do além aí. Qual é o nome do time? Águia de Marabá. Ui, que medão. Agora perguntou onde que você pode assistir a WTV? Pergunta aí. Como é que é? Oi, Ademir. Onde que você pode assistir a WTV? Você pode nos acompanhar na Soul TV, canal 89. 89, aí sim. A voz da consciência. É isso aí. Tivemos um resultado também muito bom, né, pro Palmeiras, que venceu o Botafogo por Um sorrisinho, né? O 2-1. O Palmeiras venceu. Novidade. Então, né? Novidade. O Palmeiras realmente está fazendo uma boa campanha, né? É um time muito bem estruturado e também realçando um pouco o elenco do Palmeiras, é um elenco que tem um jogador com bastante tempo ali já, né? Sim. Então o entrosamento do time ao todo tá bom, né, Beto? E se você pegar jogador por jogador, você tem lá cara que tem 250 jogos, outro tem 300 jogos, outro exatamente. tem 270. É outra coisa. E aí quebra esse paradigma que o brasileiro tem de que tem que trocar de técnico o tempo todo. Não Sim. tem, cara, não tem. Exatamente. O Abel Ferreira, ele sabe trabalhar com o elenco que tem desde o início, né? De quando ele começou no Palmeiras. E isso é os resultados, né? De campeonatos, grandes campanhas. Então, realmente, o treinador, se encaixar bem no time, consegue se manter um bom tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos dar continuidade aqui então, Beto, na Libertadores, que também... Isso muito interessa, muito hein? interessante. A glória eterna. Coloca pra gente aí, por favor, A glória eterna. Vamos ver tela. como que tá a Libertadores. Saiu o sorteio hoje, né? A 1h da tarde, no canal da ESPN. E a gente consegue acompanhar aqui na imagem alguns dos confrontos, Beto. Como aparece aí o primeiro, São Lourenço e Atlético Mineiro, um grande jogo. Nós já vamos palpitar também? Vamos a seu critério. Palpitar? Sim, podemos começar. Dois no meio aqui, ó. Perfeito. Vamos brincar. Vamos comentar aí, em geral, de o que está acontecendo. Vamos brincar de palpitar, então. Os sorteios. São Lourenço, o time do Papa, cara. O time do Papa contra o Galo. Olha, eu diria o seguinte, cara. O Galo tá com um timaço, cara. Um grande o Hulk time. tá jogando muito, o Paulinho jogando muito. O Arana também é um destaque, é um ótimo lateral. Muito. Cara, eu acho que o Galo vai atropelar o São Lourenço lá e aqui. Sim. Vai ser um jogo assim disputado, mas eu acredito que o favoritismo realmente é do Atlético Mineiro, até pela campanha que vem fazendo. Eu diria Atlético Mineiro 65%. Eu vou dar essa base aí também. 70%, acredito que o Atlético Mineiro realmente é muito favorito nessa partida aí. Depois a gente tem ali o Fluminense contra o segundo do grupo C. Olha aí, cara. O grupo C, que consiste em The Strongest em primeiro com 10 pontos. Mas ele já tem 6 jogos, né? Já tem 6 jogos. Tá. Abaixo temos o Achipato com 5 jogos e 8 pontos. Tá. Em terceiro vem o Grêmio com 6 pontos, porém 4 jogos. Opa, então o Grêmio tem 6 pontos ainda para disputar. Exatamente, 2 jogos a menos que o primeiro colocado. Ele tem jogo fora, né? Tem contra jogo o Achipato fora. E o outro jogo qual que é? Tem um jogo fora contra o Achipato. E clica aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. A outra rodada. Joga em casa contra o Estudiantes, que é o último colocado com 4 pontos. Infelizmente não fez uma boa campanha, né? Eu arriscaria dizer que o Grêmio vai beliscar isso aí, hein, cara? Olha, ele pode não ser talvez o primeiro, sim, né? Mas ele vai beliscar, porque o The Strongest tem jogo em casa também, né? Tem, e eles são muito fortes na casa deles, né? Na casa deles eles são fortes. Dá pra ver até o último resultado aqui no dia 15/5, foi 4-0 contra o Achipato. Olha, o segundo do grupo C, eu acho que o Grêmio talvez seja o time que vai jogar com o Fluminense. Aí vai ser ruim, porque a gente já vai eliminar um brasileiro aí, né,
né, cara? Então. Poxa vida, hein? Mas Verdade. Vamos torcer pro Grêmio ser o primeiro, então, né? Então, só realçando um pouco o que você disse, realmente eu acredito que o Grêmio tem grandes chances mesmo. Se fizer um bom resultado contra o Achipato fora de casa, por mais que seja difícil, acredito que até um empate lá seja bom, né, Beto? Sim. Pra conseguir assim ter uma grande chance. Sem dúvida. É um time forte também. E sem contar o seguinte, né? O Grêmio, tanto o Grêmio quanto o Internacional, Juventude, que passaram por essa situação horrorosa, Sim. né? Em relação aí às enchentes lá no sul, que Sim, foi uma tragédia, né? dizimou cidades, é uma Realmente. coisa assim horrorosa, E sem precedentes, e né? só um detalhe sobre isso também, a gente teve pausas no campeonato, Sim. né? Em respeito a tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. E estamos voltando agora, mas graças a Deus. Mas as coisas ainda estão bem, se ainda bem acertando. que eles conseguiram, assim, teve uma assistência dos clubes aqui de São Sim. Paulo, né? Outros clubes abriram as portas para eles treinarem, para eles ficarem. Exatamente. Mas aí entra a questão psicológica mesmo, né? A questão psicológica às vezes derruba os caras, né? Ah, com certeza. E voltando lá, Vitão, coloca na tela pra gente novamente tabela? isso, a tabela. Aí você tem lá o Talleres contra o River Plate, dois argentinos ali, rapaz. Aí olha é um só. baita jogo, viu, Vai Beto? ser um jogaço, porque o Talleres é um bom time, né? Sim, um time tradicionalíssimo isso, também. Mas o River Plate, pra mim, ele passa, hein? Eu acho que ali tá 70% o River Plate, cara. Olha, eu acredito que vai ser um grande jogo, tanto dentro de casa do Talleres contra fora também. O Talleres é um time que sempre se destaca. É um time que chega junto. É o São Paulo que o diga, né? Exatamente, deu pra ver o primeiro jogo, né? A volta eles conseguiram sair com a vitória, o São Paulo foi muito importante dentro de casa, mas o primeiro jogo deu muito trabalho pro São Paulo. Verdade. Então a gente consegue ver que é um time forte. Então, minha opinião, assim, de porcentagem, eu acredito que 60% do River Plate. Acho que o Talleres tem uma grande chance de passar também. Tá, e depois a gente tem o Colo-Colo e o Júnior Barranquilla, né? Isso. Olha aí, vai ser um jogaço, hein? Jogão de bola também. Mas eu não sei não, hein? O Júnior pode aprontar aí pro Colo-Colo, né? O Colo-Colo é um time muito tradicional Sim, na Libertadores, muito. né? Mas o Júnior Barranquilla pode arrancar alguma coisa boa aí, pode surpreender. Até pelos jogos que o Júnior fez também, teve aquela vitória em cima do Botafogo, que é um grande time também, o Botafogo. Sim. Então eu acho que esse confronto aqui tem uma grande probabilidade do Júnior conseguir se classificar. Claro que o Colo-Colo também pode surpreender. Sim. Mas o meu favoritismo vai para o Júnior nesse. O Júnior, né? Isso. Vamos lá, agora do outro lado da chave, a gente tem quem ali? O Nacional do Uruguai e o São Paulo. Grande jogo também. Eu diria que o São Paulo se deu bem, hein? Eu acredito que sim. O São Paulo se deu bem pegando o Nacional, porque o Nacional não está atravessando uma grande fase não, hein? Exatamente, até porque o São Paulo vem grandes jogos, como a gente comentou até no Brasileirão mesmo. E o São né? Paulo na Libertadores ele tem tradição, né? Com certeza. O São Paulo tem tradição na Libertadores. Exatamente. Tudo bem que ele tem tradição porque assim, ele já é 3 vezes campeão, tem tradição porque a torcida gosta muito. Sim. Mas assim, só não consegue bater os números do Palmeiras, mas ele tem tradição, a gente tem que respeitar a tradição de São Paulo. Exatamente, então só para dizer um pouco mais sobre esse jogo, eu acredito sim que o São Paulo se classifique, acredito também que não seja assim algo tão dificultoso, sabe? Acredito que o São Paulo sim tem mais time, só se o Nacional acabar surpreendendo, mas eu acredito que o São Paulo se classifica nessa aí, Beto. O São Paulo. E se você acha então que o São Paulo se classifica, vamos porque para você está o próximo. torcendo para acontecer um jogo entre Palmeiras e São Paulo, Helena? Olha, seria um grande jogo, hein? São duas equipes muito fortes. Mas será que foi sorteio mesmo ou os caras sacanearam ali, hein? Porque Botafogo e Palmeiras, cara. Então, quem sabe, né? Uma pedreira, viu? Rapaz, olha, Botafogo e Palmeiras, cara. E já continuando, né? Botafogo e Palmeiras, Beto. Olha lá, cara, Botafogo e Palmeiras vai ser um jogaço. Jogão de bola. E os caras devem estar com a faca nos dentes. Botafogo muito chateado porque perdeu o campeonato ano passado. Com certeza, da forma que foi, né, Beto? E o cara lá, como que é o diretor lá, o dono do time lá, Textor. Ah, sim, John Textor, Ele tá muito bravo, né, com a Leila, com todo mundo do Palmeiras. Ele
muito chateado e tal. Não vai ser um jogaço, hein? Então vai ser um confronto Mas aí, muito aberto, né? Mas ó, só que assim, agora falando sério, né? Sim. Falando sério. Hoje, se o jogo fosse essa semana, o Botafogo teria vantagem, penso eu. Sim. O Botafogo está jogando melhor que o Palmeiras. Então, eu acho que se o jogo fosse essa semana, como esse jogo vai ser em agosto, Tem um tempo bom, né? Abel Ferreira tem um plano. Abel tem um plano. Abelzinho tem um plano. Então, meu amigo, então dá bastante tempo, dá bastante tempo pro John Textor e sua trupe rezar bastante, porque nós vamos atropelar. É verdade. E Isso aí. seguindo nessa linha, coloca a imagem pra gente novamente. Penharol e o primeiro colocado do grupo C. Que pode ser o do Strongest ou o Grêmio, né? Vamos apostar nesses caras aí, contra o Penharol. Os favoritos são o Grêmio, a Chipato e The Strongest. Infelizmente, ou felizmente, para quem não é torcedor, o Estudiantes não fez uma grande campanha, diferentemente do ano passado, né? Que até enfrentou o meu Corinthians e deu bastante trabalho. Penharol é pedreira, hein? Penharol lá é pedreira. É um time muito tradicional e que sempre dá trabalho mesmo. Agora, quem deu sorte mesmo, sorte, foi esse que nós vamos falar agora, hein? É o próximo e último, né? Flamengo. Esse deu sorte, cara. Deu sorte. Pegou o Bolívar. Por mais que seja difícil jogar na altitude lá na casa deles, mas acredito que o Flamengo realmente tem superioridade. Mas eu penso o seguinte, o cachorro... É inegável. Cachorro que é mordido por cobra tem medo até de linguiça. Exato. É um ponto. Eu acho que se o Flamengo aprendeu com os erros dele, ele vai conseguir jogar lá e vai arrancar pelo menos o empate. Com certeza. E aqui o Bolívar não vai dar nem pro cheiro pro Flamengo. O Flamengo vai nadar de braçada nessa oitava de final. Eu concordo com tudo. Realmente o Flamengo é superior e eu acredito que não tem dificuldade para passar. Pois é. Então, nosso próximo assunto, Beto, é Diamond League. Alisson dos Santos. O Alisson dos Santos, Alisson dos cara. Santos, brasileiro. O grande Pio. Ele mesmo. Poxa, o Pio. Coloca pra gente a foto aí, tem foto do Pio aí. Olha aí, ó. Pio. Muitas palmas pro Pio. Muitas palmas. Cara, excelente. Esse cara, ele já ganhou em Oslo. Sensacional. E agora ele ganhou em Estocolmo, né? Isso. Uma prova dos 400 metros com barreira. Sensacional. Ele bateu a marca de 47 segundos. Minuto. Não, 47,01. Isso, 47,01. Cara, ele arrebentou. Preparatório aí, né? Essa Diamond League, ela em algumas modalidades do Brasil não participou, né? Porque eles são ali concentrados para a Olimpíada, né? Exatamente. Aliás, as Olimpíadas, faltam 53 dias para as Olimpíadas. Estamos próximos. E aí teremos bastante coisa. Como eu disse, a Hora do Esporte é um programa que trata principalmente de futebol, mas vai tratar também de outros assuntos. E as Olimpíadas, com certeza, a gente vai estar falando bastante disso. Exatamente, né? Beto. Como você já frisou, estamos chegando. A Olimpíadas está chegando e é uma competição assim muito importante, que vai ser uma disputa assim sensacional de todos os países. E acredito que o Brasil tem chances aí, hein, Beto? O Brasil tem algumas modalidades, o Brasil cresceu São boas, muito, né? exatamente. No skate também. Se tornou um esporte olímpico. A gente tem as nossas fichas, né? Na Fadinha. A Fadinha que é uma graça, aquela mocinha, né? Ela completou 16 anos há pouco tempo, aí já continua ganhando. Ela é uma excelente skatista, muito boa mesmo. Ela é uma graça, é uma menina de ouro, de fato, né? Então, eu penso que a gente tem aí uma gama de talentos, modalidades, né? tem vários talentos, né? Tem algumas modalidades que o Brasil é forte em algumas coisas, como vôlei, tanto masculino como feminino. Exatamente. O futebol, que o Brasil tem um destaque também, né? Demorou para conseguir uma medalha, mas depois deslanchou. Tem excelentes atletas, né? Com certeza. Os 400 metros aí está bem representado com o 400 com barreira, né? Isso. Mas ele também corre em outras modalidades. Quer dizer, o Brasil ele tem efetivamente algumas chances. Claro que nas Olimpíadas a gente vai tem lá a China, tem Estados Unidos,
tem alguns países que efetivamente estão muito na frente da gente, né? Isso é verdade. Isso é um fato, né? Com Isso certeza. não dá pra gente negar. Mas em uma modalidade ou outra, o Brasil certamente vai dar muita alegria pra gente. Exatamente, né? a gente Temos vai... muito tempo ainda aí, diretor? Como que é? Chegando aos 3 minutos. Tá certo. Vamos Ela já encerrar. começa a se despedir, hein? Tá bom. Então foi isso, Gilberto. Abrangemos tudo, falamos dos campeonatos, do que está acontecendo no mundo do futebol, as Olimpíadas também. Vamos aguardar para conseguir comentar também aqui na Hora do Esporte. Isso. E vamos dando E o continuidade. pessoal tem que seguir a gente aonde, hein? Mostra Nas aí, redes diretor. sociais que vai aparecer aqui embaixo, ó. Opa! Colocou aí, temos o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Trends, o TikTok. Isso, me corrigindo. O TikTok, o Kawaii, o YouTube, seu app de vídeos curtos, @WTV Brasil em todas as redes sociais. Para nos assistir também estamos no canal 89 Soul TV. Muito bem. E aí a gente pode aqui mandar hoje, diretor, hoje é o programa de estreia, a gente pode até De mandar um abraço volta, pessoal, né? Não pode mandar, Tem que não? mandar sempre. Ah, vamos mandar um abraço aí para quem está assistindo a gente, para a família da gente, para os nossos amigos aí. Tem uma turminha lá do Saletes, o Brian, o Leonardo, é uma molecada lá, bacana. Tem uns carinhas legais. Juan. Ô Juan, meu sobrinho Juan, gente boa. Tá Que quietinho. o Juan em breve vai estar aqui com a gente também. Isso, comentando. Ele vai estar aqui. E também a garotada lá do Gabriel Prestes também, um abraço para eles. E, cara, é muito legal a gente estar Gabriel aqui Prestes em peso aqui, nesse né? espaço. O É muito apresentador do bacana. Gabriel, a produtora aqui também do Gabriel. Ou a nossa produtora do Gabriel também. E eu, ex-aluno. Ex-aluno do Gabriel também, muito bem. E aproveitando bastante esse nosso espaço, que a gente vem aqui para resenhar mesmo, bater papo de Exatamente. futebol. Aí fala assim, pô, vocês entendem de futebol? Não entendemos nada de futebol. Nós só Acompanhamos, gostamos de futebol. exatamente. Nós gostamos de futebol, isso é o Isso. legal. E a gente tem que curtir o futebol sempre numa boa, tirando uma ondinha, brincando com o colega, mas é isso. Com certeza. O futebol, das coisas menos importantes, ele é o mais importante pra gente, né? Exatamente. Porque, assim, a gente tem tanta coisa pra se preocupar, mas o futebol sempre dá ali pra gente brincar um pouquinho. Eu fico imaginando hoje o flamenguista, o quanto ele tá bagunçando a vida do vascaíno. E eu fico imaginando o vascaíno, o quanto ele tá... Retraída. Nossa, deve estar muito... Mesmo com acontece certeza. com o Palmeirense com o Corinthians. Isso, exatamente. isso, É um palmeirense e clássico, né? É um aqui, ó, clássico. Palmeirense e corintiano, e a gente vai viver na vida. Exatamente. E é assim que a gente tem que viver, não é? Desfrutando de tudo que aparece aí pra gente. Com E certeza. a gente vai se despedindo agora, Vitão? É isso? Então vamos nos despedindo. Um forte abraço para todos vocês. Tchau! Abraço a todos, foi um prazer apresentar essa volta do Hora do Esporte. Acredito que a gente vai ter muitos assuntos de campeonatos, como o Gilberto também abrangeu, a gente vai trazer outras modalidades e a gente se encontra no próximo Hora do Esporte.